Nós vamos agora falar do Laninha de uma maneira mais profunda, principalmente sobre como que ele deve, o fenômeno climático, atingir as áreas de produção na safra nova. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com a Patrícia Cassoli, da Clima Tempo, que participa conosco desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Patrícia, obrigado pela sua participação. Como é que esse Laninha deve interagir com a safra brasileira 24-25, quando que ele se instala, chega e a gente deve ver ali os principais fundamentos do fenômeno sobre as áreas no Brasil. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, Fabiano, atualmente nós estamos em neutralidade climática, né, que é sem atuação do Laninha e sem o El Ninho, mas com uma tendência de resfriamento. As projeções vêm indicando o Laninha se configurando aqui no Oceano Pacífico Equatorial, mais para o fim do mês de agosto, né? Então, a gente sabe que a atmosfera ela leva um pouco mais de tempo para responder a essas mudanças de temperatura no oceano, então a gente não tem expectativa do Laninha já começar a influenciar no início da safra de verão, né? Ali no comecinho do período úmido. A gente ainda pode ter o período úmido iniciando de forma um pouco mais irregular, entre as regiões norte e centro-oeste, a chuva ainda vai acontecer um pouco mais irregular, o mês de setembro ainda pode ser um pouco mais seco, até o comecinho do mês de outubro, mas a tendência é que no decorrer de outubro a chuva vai ganhando um pouco mais de força sobre o Brasil central, sobre o interior do Brasil. Em relação à intensidade do fenômeno, as previsões indicam um fenômeno de fraca intensidade, no máximo podendo atingir até moderada. Sendo assim, com um Laninha mais fraco, a gente precisa monitorar outras forçantes, que em alguns momentos podem acabar se sobressaindo aos efeitos do Laninha. Então, a temperatura do Oceano Atlântico e outras oscilações de mais curto prazo, como a oscilação de Madden-Júlia, vão ficar bem em evidência no próximo período, né, entre a primavera e verão, porque em alguns momentos podem se sobressair. De forma geral, a gente não tem expectativa de uma condição extremamente seca na região sul, como é característico de um fenômeno Laninha mais forte. O Rio Grande do Sul ainda pode apresentar uma chuva um pouco mais irregular durante a primavera, mas os estados, as regiões como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, não tem esse viés de ser tão seco como em anos anteriores em relação ao fenômeno, em que o fenômeno estava atuando. Já nas áreas mais ao norte do Brasil, a chuva vai retornar sobre a região norte e centro-oeste, mas com os maiores acumulados acontecendo principalmente nas áreas mais ao norte do Brasil. Patrícia, trazendo aqui uma situação que o produtor viveu, principalmente no estado do Paraná, no Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo, nós estamos vendo as lavouras de milho com as espigas menos desenvolvidas. Então a colheita começa e teve ali um impacto realmente muito grande por conta da falta de chuvas, a seca, né, e o calor bastante intenso. Nas últimas semanas teve uma quebra nesta região do Paraná até o Mato Grosso do Sul, com temperaturas muito baixas, mas não é o suficiente, e a chuva que ocorreu não o suficiente para salvar essa lavoura. E você começou a sua fala dizendo a respeito de um esfriamento. Como é que esse esfriamento deve atuar sobre estas regiões, principalmente o centro-sul do Brasil, considerando aí Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Goiás e Mato Grosso? Bom, contextualizando um pouquinho, né, nesses últimos meses, quando o El Niño começou a perder intensidade, nós tivemos um aquecimento do Oceano Atlântico tropical. Esse aquecimento do Oceano Atlântico, ele favorece uma maior frequência de bloqueios atmosféricos, que é o que a gente vem observando desde o outono e agora durante o nosso inverno, né? A característica desse nosso inverno é justamente essa maior frequência de padrões de bloqueios atmosféricos que inibem a formação de chuva, o avanço das frentes frias, e também acabam favorecendo a elevação das temperaturas. A gente ainda pode seguir os próximos meses, entre agosto e setembro, a gente não está descartando a possibilidade de novas ondas de calor, então tem expectativa das temperaturas continuarem mais altas e
Agosto ainda é um mês seco, né? Agosto, setembro, nas áreas ali entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, a climatologia de chuva ainda é baixa, a gente já ainda não espera que a chuva retorne nesse período, então nessas áreas ainda pode ter uma condição mais seca, justamente por conta desses efeitos do bloqueio atmosférico.